Boa noite, estamos iniciando mais um Roda Livre. Hoje nós temos o entrevistado professor Luiz Carlos, ele que foi vereador de Natal. Vamos conhecer aqui. Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, Carlos Santos. Boa noite a todos aqui da bancada, aos amigos e amigas aí da TV Futuro. Agora nós vamos apresentar a nossa bancada. Do meu lado direito, Joaquim Pinheiro, jornalista. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fred, João, fazem parte da bancada, e o nosso entrevistado, Luiz Carlos, que é um amigo meu de muitos anos. Certamente dará uma boa entrevista. Também do meu lado direito, Fred Nicolau, jornalista. Boa noite, Fred. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos e também para a nossa audiência, né? Isso mesmo. E do meu lado esquerdo, João Dantas, jornalista. Boa noite, João. É advogado. Boa noite, João. Boa noite, Carlos, Fred, Joaquim, professor Luiz Carlos, muito feliz aqui por sua presença. Obrigado. Aos telespectadores aqui da TV União. TV Futuro, a TV que mais cresce no Rio Grande do Norte. Professor Luiz Carlos, amigo, fomos colega vereador e agora está aqui na bancada. Vou ter o prazer de lhe entrevistar. Obrigado por ter aceitado o convite. E vou passar para Joaquim Pinheiro lhe fazer a primeira pergunta. Bom, Luiz, o noticiário que se vê hoje, se ouve, são essas denúncias contra o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Inclusive, várias outras pessoas também envolvidas, né? E eu queria saber de você, como é que você analisa esse fato, que é um fato bastante relevante, já que Alisson era pré-candidato a governador. Eu queria que você analisasse o fato em si e as consequências dele. Eu estava acompanhando, né? Eu acompanhei, lógico, que a gente viu pela imprensa. Eu observei que realmente teve uma conversa lá entre os empresários, citaram o nome dele, inclusive como era dividida, aquela propina e tudo, e estou, como se diz os outros, aguardando os acontecimentos para a gente ter mais profundidade do fato. As investigações. E ver aonde entra diretamente, né, a posição dele. Eu vi o vídeo que ele mandou para todo mundo, acredito que todos a gente acompanhou, né? Ele disse que realmente não tem nada ligado direto a ele, o que houve foi pessoas terceiros que colocaram o nome dele, não tinha nada de e-mail, não teve nada dele, que ele estava aberto. E eu também observei que, além desse vídeo, ele já fez uma agenda positiva, já vai lançar a pré-candidatura ao governo, né? Porque é o que cabe em quem está sendo investigado. A gente quer que apure a investigação, que os culpados paguem, ninguém vai querer aqui passar a mão em ninguém, né? Mas eu estou olhando o fato do que aconteceu e da posição dele, que é o caminho, as consequências. Eu acho que o que ele pode fazer agora é realmente intensificar e ir para frente, porque a gente sabe que esse processo vai passar aí a eleição e esse processo ainda vai estar aí em andamento. Agora, lógico que é uma situação ruim, ninguém quer, ainda mais um político não quer passar por uma situação dessa, de ter a Polícia Federal entrando em sua casa, né, liberado pelo juiz. Se ele for considerado culpado desse problema todo, você acha que a candidatura dele acabou? Aí, se ele for culpado, realmente, eu acho que não, a campanha vem antes dele ser culpado. Eu acho que o andamento, o rolar do processo, o conhecimento, se aparecer provas ligadas diretamente para ele, eu acho que já fica inviável, né? Mas como ele colocou, por enquanto, não tem nada diretamente assim, né? Que ele pegou uma fala dele, ou pegou um e-mail trocando mensagem com alguém, né? Vai ficar ruim, inclusive, Luiz, para pessoas que já declararam apoio à candidatura dele, né? Pessoas influentes na política do Estado. Verdade. Mas, assim, como a gente está analisando, você não pode ser culpado por alguém que você votou e entrou em corrupção ou entrou em algum roubo, né? O culpado é quem fez, né? Não é o eleitor. O eleitor escolheu. Mas eu acho que vai ficar desconfortável para a pessoa passar a apoiá-lo, ele com essa pecha, né? É isso que eu estou dizendo. Vamos rodar aí, vamos ver, como você diz, as consequências, vamos ver se aparece aí provas mais contundentes, porque também nesse seio político a gente tem que aguardar as coisas acontecendo para também não condenar diretamente. E pelo que saiu na imprensa, não tem realmente como condenar se fosse A, B ou C diretamente, né? Porque realmente não,
Eu não vi, pelo menos não sei, também vocês já acompanharam, saíram mais alguma coisa mais contundente nesse sentido, né? Pela defesa dele que ele viu, ele falou, e pelo que a gente viu, pelo que eu vi também pela imprensa, é aguardar, como você disse, para ver aí o andamento desenrolar das coisas. Agora, se realmente vier mais prova e vier coisa mais contundente, aí a situação dele fica inviável. Eu acho que quem apoiou, com certeza, vai justificar os eleitores, que não tinham conhecimento, lógico, e vai para frente ele escolher outro. Certo. Fred e Nicolau. No caso dele ter uma queda de votação, quem é que vai absorver esses votos? Quem vai subir? Eu acho o seguinte, falam muito em direita e esquerda, né? Por exemplo, quando eu fui vereador em Natal, fui vereador com o amigo Carlos Santos aqui, a quem eu tenho muita honra, e a gente observou naquele tempo que, por exemplo, Rogério Marinho era de esquerda, era do PSB, era Partido Socialista, era um dos líderes dos movimentos e tudo da esquerda, entrou e hoje ocupa um lugar de direita, achou um espaço e está fazendo um bom trabalho, né? Você vê que o centro, nós tínhamos quem? O PMDB sempre foi centro, Garibaldi, Henrique, e tinha a direita que sempre foi José Agripino, né? Então, quer dizer, José Agripino, principalmente aqui em Natal, ele tem um conhecimento, ele foi governador, a família toda, ele entra bem nessa classe que a gente chama de direita, né? Nessa classe mais para conservadora. E Fátima já é ligado mais a essa parte de esquerda. Então, Alisson estava entrando, no meu entendimento, dos dois lados. Ele estava conseguindo chegar ali nem à extrema-direita e nem à extrema-esquerda. Eu observava o seguinte, que o Alisson, ele conseguiu ser, mesmo estando diretamente ligado a Agripino, que é de direita, ele conseguiu ter uma certa posição ali no meio. Então, esses votos aí, caso o Alisson não seja candidato, eu acho que naturalmente quem estava mais com ele era mais de esquerda, vai procurar por ali, e quem estava mais com a Agripino de direita, se não for ele, vai correr ali para o que hoje é a direita, que é Rogério, que é o Álvaro Dias, né? Álvaro Dias também era de centro. Falar em Fátima, né? Luiz, falar em Fátima, você acha que o ciclo petista está terminando no Brasil? Eu acho que a situação do PT hoje é muito difícil, né? O PT cometeu erros, desde aquele tempo do mensalão, o primeiro erro que foi condenado, toda a cúpula do PT foi presa, né, a nível nacional, menos Lula, porque foi reeleito, e quando saiu da reeleição, se colocasse Lula para ver se ele tinha culpa ou não, ia terminar o processo, né, ia prescrever. O ministro Joaquim, naquela época, disse que não tinha como botar Lula no processo, mas todos os outros. Aí veio em seguida, veio o mensalão, que ninguém esperava, foi uma coisa que depois de 7 que não existiu, mas a gente viu aquela ruma de mala de dinheiro, aquela ruma de delação, né, entendeu? Tem até um lá que delatou, lá da OAS, deletou até um do ministro lá, o Toffoli, naquela época, foi capa da revista Veja, mas não deu em nada, por isso que a gente tem que aguardar as consequências, como eu falei aqui. Agora, né? O dinheiro é no isopor, né? Saiu da mala, foi para o isopor. Aí você vê que aqui em Natal, Fátima foi eleita naquela época, foi reeleita, né? A oposição, a Fátima jogou muito mal naquela época, quase não tinha candidato. Quando lançou o Fábio Dantas, que eu não vou julgar aqui, fazendo juízo de valor a ele, mas ele estava como vice-governador de Robson, foi naquela época que atrasou, né, os 4 salários, naquela época Robson mais ligado à direita, a Rosalba também vinha lá no outro mandato de Agripino. Então o pessoal foi para a Fátima, na reeleição dela, esse fato da direita, da oposição à Fátima ter errado, facilitou a vitória dela, trazendo os alvos para junto, o MDB, mas realmente ela não soube, por exemplo, Vilma captou, teve autoridade, conseguiu ter autoridade, que a autoridade a gente conquista, poder ela tem, né? Mas Vilma teve uma grande autoridade, a saudosa Vilma. Garibaldi, na minha opinião, foi o melhor governador que nós tivemos, pelo menos no meu conhecimento de vida, e ele também conseguiu ter aquela autoridade, pessoal, mas eu acho que Fátima sai desgastada, não conseguiu ter a Assembleia, não conseguiu manter até mesmo agora como o Walter Alves, do MDB, que sai porque era para ela ter trabalhado o nome de Walter, ser um super-secretário, porque quando alguém quer eleger alguém ou vai precisar de alguém lá na frente, ele tem que ter estratégia, planejamento e dar espaço para aquela pessoa progredir e assim garantir a sua... Então nem isso ela conseguiu. A decisão dele de não assumir o governo é correta? Eu acho que pelo que ele passou
e pela situação, como você colocou hoje, que você, eu acho que ele está correto, porque você viu que o orçamento, o próprio Tomba, deputado, colocou lá, que o orçamento fechou, tinha 1,5 bilhão de débito a mais do que receita. Então, quer dizer, fica uma situação difícil e para Walter ele assumir, ia passar por toda essa dificuldade que já houve agora, o 13º quase não foi pago, né? E ia desgastar ele e também ele ia se enterrar politicamente. Então ele tem que ver o que é o melhor para ele. Eu até conversei com ele, escutou as pessoas do PMDB, eu fui presidente do PMDB aqui em Natal, fui vereador pelo PMDB, coordenei campanha de Garibaldi aqui em Natal, aquela de senador contra Agripino e contra a Vilma, que só elegia 2, e ele foi o mais votado, e de tal forma que ele escutou, eu mesmo conversei com ele, eu disse, diante da situação naquele momento, a gente não sabia nem o que estava acontecendo ou não, a melhor opção era ele realmente romper com Fátima, e foi essa a minha contribuição lá na conversa que a gente teve. Lógico que ele escutou muito mais pessoas, e quem sabe toda a realidade do dia a dia é ele, até porque eu estou em sala de aula, estou correndo, estou um pouco afastado da política, estamos tentando voltar agora a nossa pré-candidatura aí a deputado estadual. Então você acredita, professor Luiz Carlos, que se a governadora Fátima tivesse dado visibilidade ao vice Walter Alves, ele teria sido candidato, teria assumido o governo, teria sido candidato a governador? Eu acredito que sim, e não teria nem como ele dar um não, tendo esse espaço, né? Porque aí seria uma ingratidão, né? Então, eu acredito que faltou esse planejamento, faltou esse diálogo, o governo se fechou muito. Então, veja bem, a esquerda, você veja no geral, a esquerda não ganhava na América Latina. Para o Brasil ter a direita no poder era um golpe militar, como teve em 64, o Chile, Pinochet era um golpe militar. Hoje a direita ganha no Chile, ganhou no Brasil, com Bolsonaro, quase repete, né? Então, quer dizer, você analisando friamente, a esquerda tem que mudar a sua visão, não pode se achar que é certinho, que não é, porque teve muito escândalo, como tem a direita também, que a gente conviveu e viu muitas corrupção, mas ela tem que ver que não pode mais atacar o capitalismo com o capitalismo, porque o capitalismo, querendo ou não, é o regime que a gente tem, o que a gente pode usar, e é o regime, por exemplo, que financiou as ações sociais, que financiou o Estado, que financiou os planos de carga e carreira. Eu sou professor concursado do Estado também, tenho uma matrícula lá. Então, quer dizer, você tem que mudar um pouco o foco, porque você não pode bater e ainda mais fugir logo de comunismo, porque não existe comunismo no Brasil. Comunismo a gente é uma democracia. Então, você tem que fugir daqueles chavões que não levam a nada, não constrói, né? E pega lá um públicozinho, uns 30%, como a direita pega 30%, mas os outros 25%, já que 15% não quer votar, é quem define se vai para a esquerda, se ganha Lula, ou se volta para cá e ganha Bolsonaro, como aconteceu naquela coisa, né? E a esquerda, às vezes, briga com a própria esquerda, o PT se fecha muito. Você veja a eleição de como foi que Bolsonaro ganhou. Porque Lula não apoiou Ciro Gomes estava bem na frente, com o PT tinha ido, ele foi e lançou a Haddad, correu atrás de Haddad, e aí cristalizou a candidatura da direita de Bolsonaro. Então tem que abrir, eu acho que, como Joaquim falou, realmente o PT poderia ter usado bem melhor esses governos e sai com muita dificuldade. Eu vejo que Fátima tem até dificuldade se ela continuar com o seu plano aí. E a informação que eu tenho é que ele foi muito maltratado no governo do PT, o governo de Fátima, o Walter Alves. Muito maltratado, praticamente não tinha nada no governo. Aí fica difícil depois você precisar de uma pessoa dessa, ainda mais ela sabendo que tinha esse projeto para renunciar. Então ela teria que ter alguém forte e dar espaço para isso. E não só ela, todo o PT. Joaquim, você lembra de 2024? A eleição, Carlos Santos estava presente, a indicação ia ser do PMDB de vice-prefeito, né? O PMDB entregar o vice-prefeito de Natália para continuar a aliança. Então, surgiu até meu nome para ser o vice-prefeito, e Walter Alves Garibaldi teve que depois receber da própria Natália um comunicado, foi nenhuma conversa, de que não seria mais aliança, porque já tem aliança governador e vice, né, o PMDB, aí chegou e disse, não vai ser do PMDB, e eu vou botar o vereador Miclei, que eu não estou fazendo juízo de valor dele, é uma pessoa boa, mas não é um nome forte que justificasse o PMDB dizer, não, a gente aceita, nós não vamos formar essa aliança. Então, quer dizer, tem que ser bem trabalhado, e Fátima nisso aí também não trabalhou, e o Garibaldi, Walter Alves, teve que
engolir certas coisas, além da falta de espaço. Então, tudo é uma conjuntura e eu acho que Walter Alves fez a posição certa. Eu, no meu entendimento, ele deveria sair mesmo. Agora, lógico, como a gente diz, eles têm que estar conversando, eu também acho que ainda tem tempo até abril aí para ver a realidade de Brasília, o que pode vir para o Rio Grande do Norte e, de repente, pensar no Estado se vier um apoio, uma conjuntura. Mas, do jeito que está, o caminho é ele ter saído mesmo. João Nando. Professor Luiz Carlos, com essa sua decisão de se candidatar a deputado estadual pelo MDB, a gente já foi falado aqui, né, a decisão do vice-governador Walter Alves de não assumir o governo do Estado para se candidatar. Eu queria saber como é que está a construção dessa nominata do MDB, né? Porque se falou o nome de Walter Alves, se fala o nome daquele influencer, o Ivan Barão, o seu nome agora, e a gente sabe que a eleição para deputado estadual vai ser muito acirrada, né? Então, todos os partidos estão construindo nominatas, e como é que está a nominata do MDB, assim, para que vocês obtenham sucesso nessa empreitada aí? Vamos falar por enquanto agora, né? Agora, porque até abril as coisas podem mudar, pode ter um governador eleito aí indiretamente, e esse pode dar estrutura e vários se juntarem, mas vamos analisar agora. Eu, quando fui eleito vereador pelo PV, a gente fez nominata, discutiu, ia lá em Potelândia, lá no meu cursinho Gabarito, a gente se reunia, formamos, conseguimos eleger 2 vereadores, Júlio e eu, todo mundo dizia que era o Baldo, que era não sei quem eleito, terminou sendo eu e Júlio. Então, o que é que acontece? Depois eu fui para o PMDB, fizemos uma grande nominata, elegemos. Então, o que é que eu sinto? E o que é que eu lhe digo hoje? O PMDB está fazendo isso, o Walter Alves tem esse conhecimento, e o PMDB é fácil de fazer uma nominata. Fácil não para fazer 5, 6 deputados, mas para fazer 2, 3 ele tem condição. Por quê? Porque o PMDB é grande no Rio Grande do Norte. Ele tem 45 prefeitos, 31 vice-prefeitos, 360 vereadores, ex-prefeito. Então é fácil. Teve o governo Garibaldi esse tempo todo. Então é fácil pegar ali, ó, uma relação com 30 pessoas aqui e começar a colocar pessoas de 5 mil, de 10 mil, de 8 mil, de 7 mil, e aí vai somando, você faz 2, 3, eu não tenho dificuldade. Como eu disse, a gente fez nominada de vereador, fez nominada de deputado que eu fiz, que a reunião era lá em casa, no tempo do PSOL, que eu saí do PMDB para o PSOL, porque eu não ia ser eleito deputado no PSOL, a gente fazia reunião lá em casa. Na minha residência, eu sempre morei em Potilândia, quando casei e fui para Neópolis, era eu, Robério, Maurício, Gugel, Sandro. Sandro nem falava com o Robério. Aí Sandro falava comigo, para eu dizer a Robério, aí Robério falava para mim, eu dizia para Sandro, mas conseguimos e elegemos. Quem diria que o pessoal ia fazer, e era um partido mais de esquerda, mas conseguimos fazer um partido. Então o PMDB, eu não tenho a menor dúvida, e eu já me propus a Walter Alves e a Cleidson, a turma que organiza lá, Garibaldi, Sancler, que o Hélio, Fernando, a turma tem condição, e ele está fazendo isso, e eles sabem muito mais. Ele não pegou o PMDB, eles construíram o PMDB. Então o PMDB foi uma construção. Eles sabem muito bem onde trazer candidatos. Você teve um tempo no PSOL, como você acabou de dizer agora, né? Foi. Você não saiu contaminado com radicalismo, não? Olha, é porque é bom. A gente diz, fulano é de tal partido e nunca sai. Lógico, é o dono. Recebe fundo eleitoral, né? Toma conta de fundo partidário, tem um dinheiro. Eu acho que, aproveitando que os partidos têm que receber fundo eleitoral, mas bem baixo, não esse valor que tem aí, porque hoje é tanto valor e ele dá para quem quer. Então hoje, com todo respeito à democracia, os deputados federais, é mais fácil a gente falar, como é que você vai ganhar de Natália se ela recebe não sei quantos milhões? Como é que você vai ganhar de Robson se ele recebe não sei quantos lá? Ou de Girão se ele recebe não sei quanto do partido dele? Então, o maior valor do fundo eleitoral que dá para quem quer são os que ganham, porque o cabal é difícil você tirar ali, né? Então, essa parte aí como você falou do pessoal, tem lados bons, tem lados ruins, mas em tudo você aprende. Então você aprende mais a construção de ir para a luta, de escutar, de trazer o pessoal, né? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Agora, lógico que você também eu não tinha condição de fazer no pessoal o que eu faria, por exemplo, num PL. Eles não iam me dar o partido ou fazer uma reunião lá em casa, como a gente fez, para fazer uma nominata, para discutir. Então, tudo depende do momento na política. E como
como eu não tenho ninguém pelas costas, eu tenho que estar procurando o caminho para sobreviver e, como eu acho que eu tenho um espírito público, de apresentar meu nome, voltando ao PMDB, agora como pré-candidato a deputado estadual, e um partido que tem condição de fazer uma chapa muito boa, muito forte. Traz até Cassandra de volta aí, ó, já foi vereador, já teve mais de 5 mil votos, venha para cá. Então, é isso que eu digo, ele também é afiliado ao MDB. Então, quer dizer, você tem várias pessoas que dá para fazer nominado. Como eu disse, não para fazer 5, 6, 7, mais 3, 2, 4, você tem condição. E se vier mais alguns, dependendo do que for acontecendo até abril, até mesmo se Walter, né, retornar ou alguma coisa ou não, né? Você acredita que Walter Alves terá uma grande votação? Eu acredito que sim. Ele tem, o Garibaldi teve uma grande votação, sempre teve. Eu, como disse, eu coordenei a campanha de Garibaldi. Eu sou de Apodi, eu vim de Apodi. Então, lá a gente conhecia Garibaldi, né? Conhecia assim, de longe, as forças do outro lado, de Agripino na época também. Então, você vai na cidade do interior, quando você usa o número, eu já fui pré-candidato pelo PMDB, fui o mais votado na minha cidade em Apodi, tive quase 4 mil votos. Então, quer dizer, quando você usa o nome do MDB, ou põe aquela musicazinha, ou do outro lado, o pessoal em cada interior, pelo menos a metade dos eleitores escuta, pensa se vai votar em você. Não é que vai, mas pensa, né? Porque é um lado, é daquele lado, é do 15, entendeu? Já uma história. Me dá Garibaldi numa caminhoneta e põe ele aqui do meu lado, que a gente dá uma circulada numa cidadezinha onde eu não tinha nenhum voto, no instante aparece. E eu estou botando na última eleição ele não foi bem, né? Hein? Na última eleição ele não foi bem. Não, ele foi bem, ele teve quase 100 mil votos. O menino entrou com 40. Faltou fazer isso que a gente está fazendo hoje. Eu tô dizer, ele não se elegeu na última eleição. Mas voto ele teve quase 100 mil votos para deputado. A chamada esteira, faltou. Faltou, isso. Faltou o restinho. Acho que foi por isso que ele Mas se fosse os mais votados, Garibaldi tinha sido eleito de novo. Professor Luiz Carlos, me diga uma coisa. Walter Alves, você acredita, porque nós sabemos que a política é como uma nuvem. Se é como uma nuvem, você acredita ainda que a possibilidade, se Lula chegasse e dissesse eu quero Walter Alves, governador do Rio Grande do Norte, fosse realmente ajudar o Rio Grande do Norte, você acha que havia possibilidade ainda de Walter assumir o governo e ser candidato a governador? Ou não? Olha, se eu tivesse do lado de Fátima ou fosse Fátima, né, eu dizia o seguinte: quando o Walter Alves disse, há 6 meses atrás, não, eu estou pensando em não assumir, eu tinha chegado e tinha dito, não, vamos, o repórter pergunta, Fátima, mas o Walter Alves não quer assumir. Não, nós vamos correr atrás de Walter Alves, a gente quer o PMDB, vamos com ele até o final, tentar trazer para ele. E não lançar Cadu Xavier. Por quê? Porque na hora que eu dissesse, que eu sendo o fato, eu dissesse, olha, eu estou esperando e vamos correr atrás de Walter Alves, sinalizava para ele, sinalizava para o eleitor do PMDB, do MDB, que Fátima vai precisar para o Senado, entendeu? Do que dizer, não, nós já temos, que é aí onde eu lhe disse, Jurandir, o PT às vezes, não vou dizer soberba, que é um pouco forte, mas às vezes acha que resolve tudo, que vai ganhar tudo. Então diz, não, nós temos já Cadu Xavier, já lança Cadu Xavier. Então você tem hora que você tem que pensar nisso, porque hoje ela está precisando dele. E outra coisa, que o erro de Fátima, lançar Cadu Xavier, eu estou precisando de aliança. Eu vou ser candidato ao Senado, majoritário, e vou ter o meu partido também candidato a governo. Quem é que quer vir? Aí está aí o PT isolado. Está entendendo? Os partidos afastados. Por quê? Ela no governo, era para ela ter trabalhado essa parte e ter muito mais partido com ela. E ela tem também um plano nacional, Lula. Então o Fátima era para ter usado essa estratégia, esse planejamento e ter feito isso. Agora, se você me pergunta, Walter já decidiu ser estadual, já decidiu, mas há essa possibilidade, porque, como você disse, na política tudo pode acontecer, os fatos novos vão acontecendo, a cada dia acontece um fato, como aconteceu aí o de Alisson, né? Ninguém sabe o que é que vai dar, o que não vai dar, então tudo vai se aguardar, vai ter as consequências. Mas ela está confiando que Lula vem para cá e vai eleger ela e eleger Cadu. Porque
Eu acho difícil, porque Lula está com dificuldade até mesmo lá. A última ele até ganhou ele quase empate, né? E ele não conseguiu ainda desandar. Em todas as pesquisas que aparecem, tá muito complicado. Então, vai ser muito difícil ele fazer esse trabalho. O PT já fez, Lula já fez esse trabalho aqui, né? A maioria vitorioso, perdeu naquela de Micarla, né? Que elegia até um poste, e Micarla foi lá e derrotou Fátima na época, com Lula, com todo mundo junto, né? Todos os grandes. Então, o PT ele tem que ter um pouco de cuidado, porque como eu disse, a situação financeira do Brasil não é boa, lógico que não é. Já passaram outros governos, todos terminaram gastando mais do que recebia, mas eu acho que faltou esse governo. Lula não conseguiu. Ele também, naquela época, ele pegou o FHC, fez aquela reforma, deixou a coisa muito bem plantada, né, na época, e Lula pegou ainda aquele plano real, tudo numa situação melhor, e as coisas foram desandando no país. Você acha que as oligarquias no Estado, Alves, Maia e Rosado, estão passando? Eu vou dizer mais uma: Alves, Maia, Rosado e Fátima. Porque a oligarquia não é só família, é grupos que dominam, pequenos grupos. E o PT é um grupo que está aí há não sei quantos anos, né? Então, se você for analisar por oligarquia, tem que colocar todos os grupos que estão no poder aí, todo político profissional que está aí há mais de 30 anos. Agora, eu acho que, como eu disse, como Fátima faltou planejamento para Garibaldi ter sido federal. Garibaldi, se tivesse pego 2, 3 candidatos de 10 mil votos, 12 mil votos, eles tinham condição de fazer isso. Então, às vezes, há planejamento. E agora você dizer, está acabado? Não. Eu acho que pode ser que no momento não tenha voto, pode ser que Fátima agora sofra muito para chegar, mas depois ressurge, né? Entendeu? O par dos Alves, por exemplo, Carlos Isso Eduardo, aconteceu com a Luiz Alves, né? Aconteceu. Aquela história. Os Alves, Carlos Eduardo teve 90 e tantos mil votos para prefeito. Natália teve 90 e tantos mais um pouquinho, e Paulinho 120. Então você não pode dizer que um Carlos Eduardo está morto. Um Alves desse está morto. Garibaldi também teve... Carlos Eduardo é porque quem mata ele é ele mesmo. Então, o que é que acontece? Você tem que ver que numa eleição, às vezes você perde, mas ganha eleitoralmente, porque você não investiu, não entrou naquela roda de neve, porque às vezes tem gente que gasta tudo aí vai respondendo processo, e às vezes você olha assim, poxa, eu errei, como errou, né? Mas eu tive uma votação fora do comum, então eu não estou morto. Então essa questão de morto tem que analisar geral. E como eu disse, tudo é momento. Eu acho que agora Fátima tem que se sacudir muito. Ela ainda tem espaço para isso, tem competência para isso, tem um governo, tem um presidente da República para ajeitar esse Rio Grande do Norte. Eu acho que ela está preocupada com o Zenaide, não? Se eu fosse Fátima, minha amiga era Zenaide. Quando eu fui, Garibaldi me convidou com Paulo Davim, que era o suplente dele, depois até assumiu o Senado para eu coordenar a campanha de Natal, eu digo, vamos se juntar a Agripino. Por que se juntar a Agripino? Ora, era a Vilma, que tinha derrotado Garibaldi para o governo, né? Derrotou 4 anos atrás Garibaldi para o governo, e ia para o Senado. A Agripino era o líder da oposição, cresceu lá em Lula, conseguiu ser, naquele tempo o Rio Grande do Norte tinha pessoas boas lá que se destacavam. Aí, Agripino forte e Garibaldi sem mandato, sem nada. Aí foi concorrer os 3 para ganhar 2. Vilma com o governo, sai, né? Agripino bem e Garibaldi. Aí eu disse, só tem um jeito aqui, vamos se juntar em Agripino. Como se juntar com Agripino? Fácil. O povo de Agripino não vota em Vilma, porque Agripino batia em Lula e Vilma representava Lula naquela época, era o PSB. O povo de Vilma vota em Vilma, são 2 votos, né? E não vota em Agripino. Então vamos pegar a voto aqui dos 2 lados, e Agripino em Natal, que Garibaldi tinha mais dificuldade, no interior o PMDB era melhor. Então quem é que pode ajudar aqui na capital? Que é quase a metade dos votos, Agripino. Então fez até Rosalba fez aquela coisa toda, e terminou elegendo Rosalba governo, Garibaldi o primeiro na votação, e Agripino. Então, naquela época era mais fácil Garibaldi ter perdido, porque tinha Vilma no governo, saindo, e terminou tudo sendo um trabalho, lógico que um trabalho bem maior, que a gente só ajudou um pouquinho em Natal, mas foi um trabalho muito bem feito. Mas estrategicamente funcionou. Funcionou, e deu certo. E é o que você
fosse Fátima, faria. Eu fazia, eu tava com Zenaide aqui, venha para cá, Zenaide, vamos aqui nós dois. É minha concorrente, mas é melhor ter eu e ela junto aqui, pegando o voto dela para mim, o meu para ela, do que a gente dar espaço, eu estar falando mal dela, ela tá falando mal de mim, ou eu não tá por ela, os meus militantes saem falando mal dela, os dela saem falando de mim, e o outro lá vai crescendo os adversários. Então, vamos se juntar nós dois, e os militantes vão defender nós dois e ir para frente. E é assim, são duas vagas, são 2 votos. E o governo abrindo mão, colocando Walter Alves. Então tem que seja Walter. Agora não pode querer o PT, Fátima querer o Senado, o PT e querer Cadu. Aí é forçar a barra. Eu acho, né, no meu entendimento. Joaquim Pinheiro. Mas antes de você entrar, Joaquim Pinheiro, vamos chamar um breve intervalo. Não sai daí que é só um instante. Lembrando que esse programa tem o apoio de Sesc e Fé Comércio. É só um instante. Legal?